No vídeo anterior nós havíamos tratado do problema de descrever a equação de movimento de uma partícula de massa m ao longo de uma trajetória vertical sob a ação de uma força constante causada por um campo gravitacional constante. Essa força tem intensidade mg e nós montamos a equação de movimento da partícula usando a segunda lei de Newton, que nos diz que massa vezes aceleração é igual à força que atua sobre a partícula. Tomando convencionalmente a direção positiva para cima, nós acrescentamos aqui menos mg, supondo que g é maior do que zero. Certo? Então essa força mg sempre aponta na direção negativa. É claro que se nós houvéssemos usado uma convenção diferente, de que a direção positiva é para baixo, nós teríamos que usar um sinal mais aqui. Este valor x é a posição da partícula relativamente a algum ponto que poderia ser, por exemplo, o solo, né? Onde x igual a zero. Então, num determinado instante t, digamos, a partícula tem uma certa velocidade. Vamos supor que nesse momento a velocidade aqui é para cima. Então, esta equação também pode ser escrita como m dv dt é igual a menos m vezes g. Bom, nós resolvemos esta equação diferencial, né, simplesmente integrando sucessivamente nos dois lados, separando variáveis. Nós vamos aqui adicionar mais um fator que dá um pouco mais de que faz com que o nosso modelo seja um pouco mais realístico, que é a resistência do meio. Nós vamos supor que este corpo se move, digamos, na atmosfera, ou pode ser uma esfera movendo-se dentro do óleo. Um meio produz uma força que se opõe ao movimento, sempre contrária à direção da velocidade e proporcional à velocidade, numa aproximação linear. Então nós vamos agregar aqui uma força proporcional à velocidade. A constante de proporcionalidade eu vou chamar de gama. Então isso aqui vai ser menos gama vezes v. Nesta situação aqui, se a velocidade é para cima, a força, vamos desenhar aqui, deve ser para baixo, de intensidade gama v. Ela sempre tem a direção então oposta à da velocidade. Então vamos agregar aqui também na nossa equação diferencial para a velocidade, menos gama v. Então nós temos aqui uma equação diferencial para a velocidade, que é uma equação de primeira ordem linear. Vamos reescrevê-la da seguinte forma.
Eu vou dividir toda a equação por m. Então eu tenho aqui dv dt mais gama sobre m vezes v mais g igual a zero. Nós ainda não desenvolvemos nenhum método para resolver esta equação diferencial linear de primeira ordem. Isso nós vamos ver logo mais adiante. Neste momento, eu estou preocupado somente em mostrar aplicações de equações diferenciais, né? Então, a minha ideia aqui é mostrar como nós podemos modelar um problema de mecânica usando a segunda lei de Newton e resultando numa equação diferencial linear de primeira ordem. Eu vou apresentar aqui a solução para este problema. Depois nós iremos comprovar que a solução é realmente esta. A solução é v de t igual a uma constante vezes e na menos gama t sobre m, né? Eu esqueci de mencionar aqui que tal como g é maior do que zero, nós estamos supondo que gama é maior do que zero, né? Senão não faz sentido esta nossa convenção. E aqui eu ainda tenho mais, ou melhor, menos mg sobre gama. Bom, então eu tirei essa solução da cartola por enquanto, mas depois nós vamos comprovar, nós vamos deduzir esta expressão. Por enquanto nós vamos simplesmente verificar que esta é realmente uma solução desta equação diferencial. Para isso nós devemos substituir v e sua derivada na equação e ver se ela é satisfeita. Então eu vou calcular a derivada dessa expressão, que vai ser menos c gama sobre m e na menos gama t sobre m. Isto aqui é uma constante agora. Então vou substituir essas duas expressões na equação diferencial. Então vamos lá. Primeiro termo então é menos c gama sobre m e na menos gama t sobre m. Mais, agora este termo que está aqui, que é gama sobre m vezes v, que nós calculamos aqui, que é c vezes e na menos gama sobre t, gama vezes t sobre m, menos mg sobre gama mais g. Bom, vamos ver quanto dá isso. Se a equação for satisfeita, isso aqui tem que dar zero. Então, isso aqui vai ser igual a... Nós vemos aqui que estes termos que estão aqui, ó, esses dois termos aqui, se cancelam. Nós temos aqui gama que cancela com esse gama, m com m, então nós temos aqui menos g mais g, que é igual a zero. Ou seja, a equação diferencial é satisfeita, então implica que esta expressão dada aqui em cima é a solução. Então está verificado. Vamos agora
determinar quem é essa constante C usando alguma condição inicial. Nós vamos supor que quando t é igual a zero, a velocidade tem um determinado valor V0. Não interessa se é positivo ou se é negativo, é um valor V0 dado. Então eu vou agora expressar este C em termos deste V0. Então vamos lá. Então V de 0 é V0, que é igual a C vezes E elevado a zero, que é C menos mg sobre gama. Ou seja, C é igual a V0 mais mg sobre gama. Então vamos escrever novamente a nossa solução. V de t é então V0 mais mg sobre gama vezes esta exponencial menos gama t sobre m menos mg sobre gama. Nós notamos aqui então um fato interessante, que quando t é suficientemente grande, a velocidade tende a um valor constante mg menos mg sobre gama, né? Ou seja, o corpo cai, né? E cai com uma velocidade constante. Então eu posso dizer que o limite, quando t tende a infinito, de v de t, como essa exponencial aqui vai a zero, é menos mg sobre gama. Então essa velocidade, isso que nós costumamos chamar de velocidade limite, depende da massa do corpo. Quanto maior a massa, maior é esta velocidade limite. Nós devemos notar ainda que este modelo é representado por esta equação diferencial, né? Para este problema é linear, né? Porque nós estamos supondo que a força que atua sobre este corpo devido ao meio é linear. Isso não necessariamente é verdade se eu tiver uma aerodinâmica especial para esse corpo. Eu posso ter diversas funções em lugar de γ v. Eu poderia ter um γ v ao quadrado, por exemplo, se a forma deste corpo fosse diferente. Isso complicaria mais a minha equação, porque ela se tornaria não linear, certo? Mas essa suposição da linearidade é razoável, pelo menos para um corpo esférico. Mas essas limitações devem ser sempre levadas em conta.